O erro que te impede de ganhar dinheiro com precatórios. Sejam bem-vindos a mais um tema polêmico e importante. Eu falo muito de precatórios nas minhas redes sociais, eu falo através dos stories, reels. A gente vai fazer um congresso agora em maio. E afinal, qual é o erro que as pessoas estão cometendo que estão impedindo elas de ganhar dinheiro com precatório? Porque precatório, todo mundo já sabe que é um bom negócio. Todo mundo já entendeu que o precatório é um direito que está aí disponível nas mãos de vários brasileiros, que de outro lado nós temos os fundos, e você ganha nessa intermediação. Então esse mercado as pessoas já conhecem. Mas o que elas não entendem ainda são os erros, os percalços que existem nesse segmento de precatórios. Eu vou revelar para vocês alguns erros que as pessoas, que investidores, empresários, advogados estão cometendo na atuação desse segmento de precatórios. Então, papel e caneta na mão, vamos para mais um episódio que é muito importante para você que quer ganhar dinheiro com precatório. Vamos lá. Eu divido um segmento de precatórios, uma operação, uma estrutura de precatórios, ele precisa de 4 pilares. Quais são os pilares que você precisa se atentar? O primeiro, você precisa ter acesso aos fundos. O segundo, você tem que saber a precificação desse precatório. O terceiro, você tem que ter tecnologia na sua estrutura. E o quarto, você tem que ter uma estruturação, uma estratégia comercial. Se você não tiver um desses 4 pilares, infelizmente, você não vai conseguir ter sucesso numa estrutura, numa operação de precatórios. Eu vou falar desses 4 pilares para você que está aí me acompanhando aqui no YouTube. Já clica, comenta, curta, compartilha, escreve aí nos comentários as suas dúvidas para que a gente possa produzir mais conteúdos nesse sentido. E responda aqui se você já atua nesse segmento de precatórios, se você já ganhou dinheiro com isso, se você está querendo entender mais sobre precatórios, escreve precatórios nos comentários que eu vou liberar um e-book aí gratuito para você. Então vamos lá. 4 pilares. O primeiro, acesso aos fundos. Infelizmente, a maioria das pessoas, quando começam a intermediar precatórios, elas não têm acesso a todos os fundos. Ela acessa um fundo ou outro fundo e, infelizmente, ela fica preso a um tipo de precificação. Basicamente, imagina que eu sou fundo e eu, como fundo, eu tenho uma tabela. E a minha tabela exige um valor, um deságio que eu vou pagar por cada precatório. E aí, quando a pessoa, o parceiro, não tem acesso a esse fundo, ele fica preso. Imagina você comprar um refrigerante apenas em um supermercado, ou comprar sua alimentação apenas em um supermercado. O supermercado vai precificar do jeito que ele quiser, concorda? Então, quando você tem acesso a vários fundos, de certa forma você consegue ter uma concorrência melhor, uma precificação melhor, e também você consegue garantir ali que o seu lead, o seu cliente fique com você na base. Porque também se você tiver aí, imagina que você tem um precatório de 2 milhões. E aí você faz uma oferta de acordo com o fundo A. O fundo A ofereceu 1 milhão. O fundo B, 1 milhão e 100. E os outros fundos? Qual é o valor que eles estão precificando? Então, esse acesso, ele é muito importante para que você tenha resultado, para que você consiga garantir que o cliente fique com você na sua base, na sua operação e para que você consiga ter perenidade no seu negócio. Senão, a concorrência realmente vai sair na frente e você vai ficar ali refém de 1 ou 2 fundos. Então, por exemplo, no segundo congresso agora, a gente vai abordar muito, vai trazer fundos, vai trazer essa frente para as pessoas que estarão conosco. Porque o fundo, como é que você acessa? Você não acessa o fundo hoje através de um site, né? Você acessa através de relacionamento. E como que você constrói o relacionamento? Você precisa estar perto dessas pessoas. Você precisa conversar com elas. Você precisa entender o pensamento delas, a estratégia que elas estão aplicando ali em 2026 agora. Tudo isso exige proximidade, network. Então, sem network você não acessa algumas pessoas, alguns fundos dos bastidores aqui da operação de precatório, tá bom? Então, acessar fundos é um primeiro pilar mais importante para você que quer ganhar dinheiro com precatório. E o segundo agora? O segundo
é você ter uma precificação que está atrelada ao primeiro pilar. Como assim, Paulo? Na prática, você vai ter acesso a uma tabela. Imagina que você tem uma tabela do Excel, talvez, e lá vai conter o percentual que pode ser pago por precatório. Então você está negociando precatório, pega o exemplo do precatório de 2 milhões. E aí você precisa ter uma tabela. Essa tabela, ela vai trazer o percentual e o valor que você pode comprar esse precatório, inclusive vai conter a sua comissão ou a comissão do seu vendedor. Então isso é muito importante para você ter clareza do seu negócio. Porque se você não souber até quanto você pode pagar, quanto é que vai ficar a comissão sua e do seu vendedor, e qual é o valor limite, infelizmente você também vai ficar refém de informação, você vai ficar ali preso na operação e não vai conseguir levar adiante. Então, por exemplo, aqui no nosso ecossistema, na nossa base, a gente possui um aplicativo que se chama a calculadora, a famosa calculadora. O que é a nossa calculadora? A nossa calculadora, ela é uma ferramenta disponível nas nossas máquinas, todos os vendedores têm acesso à calculadora, nossos vendedores, é claro, não aí fora, até você estar no segundo congresso que a gente vai liberar lá. Mas, antes disso, somente os nossos vendedores acessam essa calculadora. E o que essa calculadora ela traz? Ela traz justamente de forma prática, de forma rápida, eficiente, em tempo real, em tempo recorde, o percentual a ser pago, a comissão que vai ficar para você e o seu vendedor e o valor limite que você pode chegar para a compra desse precatório. Então, lembrando aqui, primeiro pilar, acesso aos fundos. O segundo, precificação, está atrelado você ter uma calculadora, uma ferramenta eficiente. Porque, convenhamos, você fazer isso na unha. Imagina só, recebi um precatório agora, aí eu vou lá, vou pegar meu celular, aí eu vou ficar aqui tentando fazer um cálculo, vou pegar o papel e escrever. Gente, vai levar muito tempo para você performar. Você vai ficar preso, você vai ficar desanimado, você até vai fazer negociação de precatório. Mas, infelizmente, você vai ficar ali refém de uma operação braçal que já é do passado, convenhamos. Porque hoje, com a IA, com a tecnologia, com o SaaS, hoje se tornou muito mais fácil você fazer cálculos. Então, aqui no nosso ecossistema, nós possuímos a famosa calculadora, que permite que os nossos parceiros, no caso, no momento, só os nossos vendedores estão tendo acesso, mas a gente vai permitir que os parceiros tenham. Então, permite que o nosso time comercial, os nossos compradores, porque não é vendedor, porque eles estão comprando precatório, então os nossos compradores tenham acesso em tempo real. Então, chegou o precatório, chegou lá a qualificação do lead, ele joga na calculadora e a calculadora vai trazer ali o valor, o percentual limite que ele pode trabalhar, todos os percentuais, vai trazer ao lado as comissões, vai trazer também o valor que vai ficar ao final para o cedente, para o lead. Então isso a gente precisa ter de forma bem prática, tá? Terceiro pilar, tecnologia. Se você quer ter uma estrutura de precatório, quer atuar com isso, você precisa ter tecnologia. Se você não tiver tecnologia, infelizmente, como eu disse antes, você não consegue performar, você não consegue escalar. Então, quais são as tecnologias que a gente investe aqui, por exemplo? A gente tem um CRM, que é a nossa Ferrari, atrelado à calculadora. É a famosa Ferrari. Por que é a Ferrari, Paulo? Porque no CRM, ele vem os leads. Então, o nosso time comercial, ele acessa os leads, tá? Aparece na tela do computador dele. Ele acessa as informações desse lead, os dados do processo, o telefone, acessa todas as informações do lead. Acessa, inclusive, o valor cedível, o valor do precatório, o valor cedível, os descontos, tudo isso o CRM traz atrelado à calculadora. Então, quando você tem uma ferramenta que permite você trabalhar de forma prática, eficiente e em tempo real, você consegue fazer muito mais negócio no mesmo dia. Então, esse CRM, por exemplo, com esses dados, com essas informações, o nosso time comercial, os nossos compradores,
Eles pegam, ligam para o lead, para o cedente, fazem a proposta, o cliente aceitando, a gente negocia, encaminha para o setor interno, que envolve o jurídico, e então a gente faz a conclusão da negociação. Muito rápido, muito eficiente. Então a tecnologia também está dentro da nossa parte jurídica aqui, que faz o parecer em tempo recorde. Antes a gente levava aí mais de 7 dias para fazer um parecer. Hoje, 15, 30 minutos está sendo resolvido esse problema. Então, gente, a gente está investindo pesado aqui em tecnologia porque a gente entendeu o quê? Que certas coisas a IA já faz. Só que a IA precisa ser treinada, a gente precisa investir pesado nisso para garantir o quê? Eficiência. Não adianta nada, você manda o precatório, você trabalha o precatório, convence o lead, convence o cedente a negociar, mas atrasa ali no parecer. Imagina. Aí o teu credor, aí, o teu lead, ele vai ficar estressado e nem vai querer mais fazer negócio com você. Então esse é um problema que a gente vê que as pessoas estão enfrentando aqui fora. Então a tecnologia, ela envolve nessa parte de CRM, calculadora, como eu disse antes, e também com as IAs que fazem pareceres e fazem questões técnicas internas para a gente. A gente vai estar revelando, eu vou estar falando muito disso nos workshops e também no congresso. Então, você que não garantiu ainda o ingresso, abaixo desse vídeo, em algum campo dessa descrição, vai ter acesso ali ao link. Então, participe conosco, porque a gente vai te mostrar na prática, a gente vai liberar isso para você nesse congresso. Então, esteja conosco para você entender na prática como que são essas ferramentas, tudo aquilo que a gente tem disponível aqui. A gente vai te mostrar ali, a gente vai abrir para você, mas somente ali quem for participar realmente do congresso, tá bom? Quarto pilar, não menos importante, uma estrutura, uma estratégia comercial. Do que adianta eu ter calculadora, eu ter acesso aos fundos, eu ter o CRM, se eu não tenho uma estratégia clara com as pessoas que estão trabalhando comigo? De nada vai adiantar, concorda? Então, quem é que vai manusear essas ferramentas? Não é um robô, por hora ainda não. É um ser humano. E esse ser humano, ele tem que ser treinado. Ele tem que ter treinamento comercial, estratégias. Então, por mais que você esteja negociando um precatório que, de certa forma, ele é fácil, porque você não está tentando vender nada, você só está tentando comprar, né, com deságio, ainda assim, você precisa de uma estratégia comercial, porque senão você vai perder muitos leads. Então, uma coisa que a gente faz muito aqui na empresa é a revisão, follow-up dos leads, né? Dessa estratégia. Por quê? Eu preciso entender o comportamento dos clientes. Eu preciso entender o comportamento do lead. Porque se você for pensar, dependendo do deságio que você apresentar, da proposta que você fizer, o lead não vai ter interesse em fazer negócio com você. Porque ele só está olhando o número. Ele está olhando lá, poxa, eu tinha um precatório de 10 milhões, estadual São Paulo, por exemplo, e eles estão me ofertando aqui 1 milhão, 2 milhões no máximo. É muito pouco. Só que quando você tem uma estratégia comercial envolvida, você trabalha esse lead para ele entender o quê? Fatores que envolvem tanto a parte econômica, que ele não vai receber esses 10 milhões tão cedo, esse é um ponto. E o segundo é trazer clareza para esse lead. As pessoas, elas compram algo ou elas vendem dependendo da história que elas contam para elas mesmas. Vou te mostrar na prática. Se eu não mostrar que o dinheiro do futuro vale a pena eu vender no presente, esse lead não faz negócio com você. Esse cliente não faz negócio com você. Eu tenho que provar para essa pessoa que o dinheiro lá do futuro compensa ser negociado no presente, porque no presente essa pessoa vai conseguir fazer um investimento ou resolver um problema que ela está vivendo. Mas como que eu sei qual é o problema que ela está vivendo ou qual é o investimento que ela quer fazer? Você precisa de uma estratégia comercial. Seu time comercial tem que estar bem treinado para que o seu time extraia informações como essa. Se não, você vai contratar alguém aí, essa pessoa só vai ligar: olá, senhora Maria, a senhora tem interesse em negociar o precatório? Eu tenho uma proposta de 2 milhões no precatório de 10. A senhora Maria vai falar assim: olha, eu não tenho interesse.
E aí o seu funcionário vai falar: ah, tá bom. Então, se tiver interesse em algum momento, volte a falar comigo. Isso não é venda, isso não é compra, tá? Venda é relacionamento. Então, aqui a gente estimula muito que os nossos compradores, os nossos vendedores criem relacionamento com o cliente, com o lead. Também esse pilar, vendas, estratégia comercial, a gente vai abordar muito lá no Congresso, segundo Congresso Brasileiro de Precatórios, 19 e 20 de maio. Então, eu te falei aqui, te mostrei 4 pilares que são importantes para você atuar no precatório. Primeiro pilar, acesso aos fundos. Segundo pilar, ter clareza sobre a precificação. Terceiro pilar, ter tecnologia. Temos o CRM, temos calculadora, temos outras tecnologias com IA que fazem pareceres. Quarto pilar, estratégia comercial. Tudo isso, gente, como eu disse, vou revelar lá no Congresso. E você é meu convidado. Você que está assistindo esse vídeo aí, você é meu convidado. Entra lá no meu Instagram, acessa o link na bio, que eu tenho certeza que você vai ter um pensamento, você vai ter um posicionamento diferente a partir desse congresso. Esse congresso vai ser um marco divisor, porque ele será feito, talvez será o único desse ano, porque nós temos eleição, temos Copa no segundo semestre, então intencionalmente a gente escolheu o mês de maio para fazer o segundo congresso. Então você é meu convidado para estar comigo e eu vou te revelar esses 4 pilares lá. O acesso aos fundos, a precificação, tecnologia. A gente vai te mostrar todas as tecnologias que a gente tem aqui e a gente vai te mostrar também o quarto pilar, que é a estratégia comercial que a gente tem utilizado aqui na nossa operação, tá? Como eu disse, você é meu convidado. Se você tem interesse, segue aí minha página, segue meu perfil, o link tá lá. Se você tiver dúvida, manda mensagem no direct. Meu time tá pronto aqui para te atender, tá à disposição. A gente realmente vai fazer em um lugar maravilhoso, no melhor lugar de Alphaville, no rooftop, no Shopping Guatemi de Alphaville, um lugar extremamente seguro, tem um heliponto em cima, algumas autoridades vão vir de helicóptero, a gente também vai fazer uma experiência de helicóptero. O congresso vai acontecer para apenas 300 pessoas, já tem aí 50% quase dos ingressos vendidos, mas ainda cabe algumas cadeiras para você, seus amigos, seus sócios, sua esposa, quem você achar que deva estar com você, serão bem-vindos aqui, tá bom? Pessoal, esse aqui é mais um conteúdo de hoje, tá? Se aprofunde, entenda mais sobre o precatórios, porque realmente eu tenho investido pesado nisso, tanto no conhecimento quanto em recurso mesmo, porque realmente é algo que tem transformado a vida aí de advogados, empresários, pessoas que até então viviam no anonimato ou tinham comércios por aí. Hoje eles não querem fazer outra coisa senão negociar precatórios. Fechou? Tamo junto e até a próxima.